Muito se fala sobre transformar o mundo, mas você está pronto para realmente fazer isso acontecer? Transformar é agir, é ir na direção de um caminho ainda desconhecido. Para nós, transformar é tudo isso e mais. É ter a coragem de se reinventar. O novo deixa outras formas de conexão acontecerem. Por meio da tecnologia, do fomento à educação e às ideias empreendedoras, estamos criando novas experiências e ajudando a mudar vidas. Afinal, o futuro não é feito só de números, e sim de pessoas. Por isso, o nosso convite para a transformação é aberto a todos que querem ser parte dela. Mentes inquietas, projetos desafiadores e diversos, de startup a grandes empresas. Tudo isso é possível, porque nos guiamos por um propósito ainda mais claro. Transformar o mundo empoderando as pessoas a ver dados de forma diferente. Ter novas perspectivas, descobrir possibilidades infinitas. Vamos transformar juntos? Oracle, a transformação começa aqui. A AWS é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente utilizada do mundo. Organizações de todo tipo e tamanho utilizam a AWS para reduzir os custos, ficar mais ágeis e inovar mais rapidamente. A AWS fornece serviços tecnológicos sob demanda através da internet, com pagamento conforme o seu consumo. A AWS oferece mais serviços e mais funcionalidades do que qualquer outro fornecedor de nuvem. Isso faz com que ela seja mais rápida e fácil e tenha um melhor custo-benefício para migrar as suas aplicações para a nuvem e para criar qualquer coisa que possa imaginar. Com a maior comunidade de clientes em todos os setores de mercado, a AWS tem uma experiência incomparável e uma expertise em que você pode confiar para as suas aplicações mais importantes nos mais diversos e imagináveis tipos de uso. Labradoodle, donut de croissant, short saia. É uma saia e shorts. Todo mundo adora combinações. E as empresas também. E hoje elas estão adotando uma abordagem de nuvem híbrida com a IBM, que permite que você use inteligência artificial para se modernizar sem criar do zero, além de reunir todos os seus parceiros e clientes em um só lugar. É por isso que bancos, varejistas e empresas de telecomunicações estão escolhendo a nuvem híbrida, usando as ferramentas, as plataformas e o conhecimento da IBM. Olá pessoal, meu nome é Roberto Arruda, sou Chief Revenue Officer na SkyOne e eu quero convidá-lo nesse evento sensacional ABS Conference 2021. Hoje vai ter um roundtable que eu tenho certeza que você precisa participar. Ricardo Brandão, nosso CEO aqui na SkyOne, vai estar junto com outros feras discutindo como pensar fora da caixa. Eu tenho certeza que você quer reinventar o seu modelo de negócio, participar dessa dinâmica de transformação que o mercado está vivendo aí fora. Você, ISV Software House, não pode perder. Ricardo Brandão, nosso CEO SkyOne, vai estar com você nesse roundtable. Participe, venha conosco, seja bem-vindo. Nesse programa vamos explorar as origens do universo e encontrar a resposta para tudo. O mundo não é totus! Totus ou totivis? Eis a questão. Até totos brutos! Naquela altura eu estava tão desesperada, então eu só conseguia pensar no meu filho e gritar: é Tovis! É Tovis! É Totis! É Totis! Totivis. Aí diz a Shirley: é Totivis. Eu digo: não, é Totos. Santa ignorância! Vocês jovens não sabem mais pronunciar as palavras. É Compreende? TV Tocantins. Tocantins TV. Eu digo, Shirley é Totos e ela Totis. Eu disse, Shirley, vá tomar no... Tovis Talks, o seu podcast de tecnologia. Oh my God! Shalom! Gente, o certo é totus, mas não importa como você fale. Totus é uma palavra universal. Vem do latim, por isso que o V tem som de U e significa tudo.
porque no universo da tecnologia é isso que a TOTUS faz. Tudo. Que nem eu! É TOTUS, a maior empresa de tecnologia desse Brasilzão. Ah, tá velho! Olá, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia da ABS Conference 2021, evento realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Software, em parceria com o portal The Shift. Eu me chamo Fernanda Stick, eu sou a mestre de cerimônias desse evento, estou aqui para ajudar a conduzir as apresentações e debates. Ontem a gente teve um dia incrível, a programação abordou assuntos super relevantes como inovação, resiliência, transformação digital, novos negócios, empreendedorismo. Foi muito bom e hoje não vai ser diferente. O nosso tema desse segundo dia é ambiente de negócios e questões-chave que afetam a conjuntura, como tributos, políticas de responsabilidade social, sustentabilidade e governança. A 11ª edição da ABS Conference é patrocinada pela Oracle, AWS, Caesbra, IBM, SkyOne e TOTUS. E a gente quer falar com você. A ABS tem perfis no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. Se você for postar algo sobre o nosso evento, marca a gente lá, use a hashtag ABSConference, que a gente quer interagir com o seu post, tá bom? E a área de exposição da ABS Conference, você já visitou ontem? Hoje está de novo lá, os estandes estão abertos para você, são estandes virtuais super legais, eles mostram serviços e iniciativas da ABS, como o programa Uma Empresa Ética. É só você clicar lá no stand para entrar e fazer a visita. Tem um ícone de Fale Conosco, se você clicar lá, tem uma equipe esperando por você para conversar, para te explicar como são os programas. Fique à vontade, que essa área foi todinha feita especialmente para você. Bom, e para fazer as boas-vindas aqui do nosso segundo dia de evento, eu vou convidar o Francisco Camargo, que é presidente do Conselho Deliberativo da ABS. Boa tarde a todos e a todas. Olha, de fato, a Fernanda tem razão, o dia de ontem foi espetacular. Hoje acho que vai ser excelente e a gente está bastante esperançoso quanto ao dia de amanhã, que vai tratar do fator humano. E quem está no ramo de tecnologia sabe que hoje as necessidades de pessoas talentosas, formadas e educadas aumentou exponencialmente. O ambiente de negócios é uma coisa que interessa a ABS desde a sua fundação. A gente começou sempre uma filosofia da ABS, uma diretriz dela era melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Começou contra a pirataria, depois contra a lei do software. Então, o ambiente de negócio é o seguinte, a gente, como empresário, está submetido a milhares de incertezas. Agora, acrescente-se a isso o ambiente de pouca segurança jurídica, pouca segurança tributária, a coisa fica muito mais complicada. Segundo o relatório Doing Business em Brasil, do Banco Mundial, o Brasil está classificado numa honrosa 124ª posição, gente. É uma coisa vergonhosa. Na América Latina, nós estamos em 17º lugar. A título de comparação, o México é o primeiro colocado em como fazer facilidade de fazer negócios
que é o 60º no mundo. No mundo, a Nova Zelândia é o número 1, seguido por Singapura em segundo lugar. A maioria dos pesos nessa classificação são justamente o que seria mais barato de mudar, os aspectos regulatórios. Vou dar um exemplo. Eles contam nesses pesos abertura de empresas, facilidade de abertura de empresas, né? Facilidade de obtenção de alvarás para funcionamento, facilidade do registro de propriedade intelectual, proteção dos investidores minoritários, respeito a contratos, isso é uma coisa fundamental. Qualquer país civilizado do mundo, os contratos são lei entre as partes, menos no Brasil. No Brasil é meio complicado, porque a lei interfere no conteúdo dos contratos, na sua execução. Quando você pensa que está tudo resolvido, vem uma lei e muda o que foi acordado entre as partes. Resolução de insolvência, quer dizer, de falências concordatas, como é que a gente resolve? Outro aspecto que é levado muito em conta é a facilidade de pagamentos de impostos e a clareza dos pagamentos de impostos, porque no Brasil é uma coisa bastante complicada. Depois tem obtenção de crédito e facilidade de comércio internacional. Eu acho que isso aí fala por si só. A segurança jurídica é o que mais atrapalha o Brasil. Olha, só uma coisa, eu seguia, até 2019, eu seguia religiosamente, que era uma das pautas que a gente tinha na ABS, o número de regulamentos, de leis, emendas à Constituição e tudo mais. Eu parei de olhar por preguiça, mas eu li alguma coisa aí que hoje nós temos 5 milhões de normas e regulamentos e leis em todos os 3 níveis, tanto municipal como estadual, como federal, e mais ou menos 400, 450 mil para tributos. Eu até coloquei aí na tela uma representação de um advogado que passou 23 anos compilando um livro que deu esse tamanho que está sentado em cima, 7,5 toneladas de regulamentos, regulamentos basicamente tributários. Aliás, uma coisa que tem que deixar claro é que as receitas, tanto a federal como a estadual como a municipal, são os únicos órgãos legiferantes do Brasil cujas leis podem recuar até 5 anos. Eles mudam lá uma interpretação, um COSIT, uma solução de divergência, solução de consulta, e muda tudo para trás e você é culpado porque não recolheu corretamente nos últimos 5 anos. Eu falei com o meu amigo Everardo Maciel, que foi secretário da Receita, ele falou, se lamba os beiços, porque poderia retroagir-se 30 anos. Então, 5 anos está de bom tamanho para a gente. Mas esses são os assuntos que a gente vai discutir hoje em termos de... Eu tenho uma tese que não é a falta de regulamentos, é talvez o excesso, que a gente não consegue identificar nem com Big Data, nem com inteligência artificial. A gente sempre está incorrendo em algum erro, em algum recolhimento errado de impostos ou não recolhimento, e isso é o Brasil de hoje, e a gente precisa trabalhar bastante para ver se vira a página, se consegue avançar no índice de países para os quais tem facilidade de fazer negócio. Eu queria agradecer e tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante os próximos painéis e palestrantes. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Francisco. Obrigada pelas palavras iniciais, ótimas considerações. A transformação digital está em andamento e as novas tecnologias são fundamentais para que as empresas brasileiras possam prosperar, gerar empregos, renda, bem-estar. Nós precisamos de um ambiente de negócios favorável à evolução e à competitividade. A gente agora vai para a primeira apresentação desse segundo dia de ABS Conference. Vamos falar de um assunto super relevante, ESG, Environmental, Social and Governance. O tema da apresentação é uma pergunta. ESG existe sem transformação digital?
Quem vai responder essa questão para a gente é o Rodrigo Galvão. Ele é vice-presidente sênior de tecnologia da Oracle na América Latina. A mediação fica por conta da jornalista Silvia Bassi, do The Shift, também curadora aqui desse evento, e a gente conta com a sua participação. Envie as suas perguntas, vai anotando aí as suas dúvidas durante a apresentação do Rodrigo, vai enviando para a gente nessa caixinha aí, faça a sua pergunta. No final da apresentação dele, ele conversa com a Silvia e responde as perguntas para você. Vamos então à nossa primeira apresentação do dia. E aí, Galvão? Oi, Silvia, tudo bem? Tudo bem? Bom te ver, muito bom te ver. Muito bom vê-la também. Bom Seja bem-vinda. Um prazer, o prazer é todo meu. O prazer é todo meu, um assunto super relevante. E espero nesses próximos 40 minutos poder agregar um pouquinho aí para as pessoas que estão assistindo aqui sobre o tema que eu acho que é super atual e super relevante nos dias de hoje, enfim. E até fazendo um parênteses aqui, o pessoal que está nos assistindo, né, Silvia, que eu e a Silvia estava conversando um pouquinho antes, a gente conhece há um tempinho, e ela falou, você quer fazer uma apresentação? Eu falei, não, vamos ficar aqui, vamos conversar, se alguém tiver dúvida, pergunta, eu posso colocar um pouco de alguns pontos de vistas, e então a gente vai talvez entrar nesse tema aqui, entrando com algumas perguntas e respostas aqui, convido a todo mundo que estiver aí no chat, eu não estou vendo aqui, mas a Silvia certamente está, e a gente pode ir trocando ideias e discutindo um pouco mais em cima do conteúdo que possa vir vindo de vocês também. Mas é um prazer e muito obrigado pelo convite. Bacana. Então, como a gente combinou, vou deixar você fazer uma abertura e aí eu retomo com você para a gente bater um papo em cima do que você tiver conversado e a gente poder pegar as perguntas que eu tenho certeza que vão servir muitas, porque o tema é super quente e super relevante. Legal. Bom, vamos lá, tá. Silvia. Eu acho que o principal aqui, entrando um pouco na discussão que a gente vinha tendo aqui ao longo desses dias, enfim, né, e a pergunta do porquê do título, né, que a própria Fernanda colocou, ESG, sem transformação digital, né, o porquê de eu acreditar nesse tema. Bom, ESG é talvez uma das siglas que mais se fala hoje em dia no mercado corporativo. Acho que todo mundo sabe bem o que significa, então não vou ficar eu aqui tentando explicar o que já é em comum de conhecimento de todos. Mas eu trazendo talvez esse tema para o âmbito de tecnologia, né, para o âmbito dessa grande transformação digital, eu coloco alguns pontos que eu até discutia com a Silvia um pouco antes, que no meu ponto de vista, o ESG ele é a consequência, né? A consequência da sustentabilidade, a consequência do que o mercado, do que o mundo espera, quais são as empresas que vão prosperar para o futuro, quais as empresas que estão conectadas com os desafios da sociedade, enfim. Só que onde entra a tecnologia aí, né? Onde entra, talvez, a tecnologia dentro desse contexto, e colocando um pouco ontem no bate-papo, eu discorrendo um pouco sobre esse assunto, ele entra justamente no quesito dessa grande transformação do mindset, transformação da cultura das empresas. Tanto se fala de transformação digital, e eu sempre tento e falo que, para mim, transformação digital ela é uma transformação cultural, porque não adianta nada a gente achar que vai estar aderente a novos padrões se a gente não muda o mindset dos executivos, né? O mindset das pessoas que gerenciam e que comandam as grandes empresas. E é em cima disso que eu entro com a minha visão de que a tecnologia em nuvem, principalmente, essa transformação digital, ela tem ajudado essa mudança desse mindset, em cima de movimentos que são completamente novos e 100% aderentes a esse mundo que a gente vive atual, de pensamentos diversos, de trabalhos sem hierarquias, de projetos que acontecem em dias, às vezes em meses, e antes aconteciam em anos, né? A adaptação à mudança, a adaptação ao novo, e obviamente que tem por trás de tudo isso
são os resultados que isso gera. Então, a gente fala muito da sustentabilidade energética, por exemplo. Então, a própria tecnologia em nuvem, ela gera tudo isso, mas eu não faço uma grande transformação digital, cultural, ou seja, eu não vou atrás dos objetivos que o próprio ESG nos coloca, se a gente não tem esses conceitos verdadeiramente enraizados dentro da nossa empresa. E é em cima disso que eu acabo discorrendo um pouco sobre qual o nosso papel como empresa de tecnologia nesse processo junto aos nossos clientes. Então, tenho clientes e casos sensacionais. E eu estava comentando que um dos executivos, dos maiores executivos de uma das talvez 10 maiores empresas do Brasil, cujo a gente tem feito um projeto de transformação digital, fazendo toda a migração dos seus data centers que antes eram no mundo on-premises, agora indo para o mundo de nuvem. Ele me disse uma coisa muito interessante, que ele disse que todo esse processo, nessa mudança de mindset que a empresa vem seguindo, ela também está apoiada nessa mudança tecnológica que a gente vem fazendo conjunto com eles, porque a forma de pensar, as habilidades de trabalho em grupo, as contratações, elas mudaram, algo mudou ali dentro. Então, é um mindset que leva para um outro lado. E aí eu não posso deixar de dizer também, né, Silvia, e aqui eu estou aqui conversando com vocês, olhando para mim mesmo, né, que uma apresentação digital está cada vez mais difícil, né? Se eu estivesse agora num palco, eu estaria olhando para um monte de gente, vendo se estavam gostando ou não, então aqui é mais difícil, tá, pessoal? Estou falando com a Silvia, talvez ela não esteja aqui, mas eu imagino que ela esteja me vendo. Mas uma das consequências que eu acho que são extremamente relevantes para todo esse processo é um pouco do que eu disse, assim, o que toda essa transformação digital ela também causa no quesito da sustentabilidade das próprias siglas do ESG. Então, toda essa questão de segurança, toda essa questão de conformidade, de compliance, ou seja, como eu consigo, além de tudo isso, através da tecnologia, mitigar e colocar as empresas dentro de um caminho que é o caminho sustentável, né? Além como eu disse agora há pouco, de questões energéticas, que são, obviamente, um dos grandes desafios que a gente tem hoje em dia. Então, a Oracle, só para vocês terem ideia, indo para essa questão da energia, a gente tem um acordo mundial de que até 2025, grande parte das nossas regiões de nuvens, dos nossos data centers, né, assim chamados, já são com energia 100% renováveis, mas até 2025 a gente tem um acordo que todos eles vão estar 100% com energias renováveis. Então, significa que todos os nossos clientes vão estar cumprindo, né, junto com a Oracle, um dos padrões de sustentabilidade, enfim. Mas esse era um pouco do pano de fundo, Silvia, que eu queria colocar aqui com vocês, talvez esses primeiros 6, 7 minutos do nosso bate-papo, de como eu enxergo, de como eu vejo toda essa questão relacionada ao ESG dentro do conceito de transformação digital, ou seja, que no meu ponto de vista eles não andam separados, né? Na realidade, eu enxergo que um é consequência do outro, muito baseado no meu ponto de vista, mais uma vez, em cima de uma grande transformação de cultura, de mindset, que a própria transformação por si só já traz para grandes e pequenas empresas, né? As pequenas empresas já nascem com essa cultura, né? Talvez as grandes que tenham um desafio maior. Então, eu coloco isso aqui só para a gente aquecer um pouco os tambores aqui e fico aberto também para que a gente possa trocar um pouco de ideia e discorrer um pouco mais sobre o assunto. Ok. Bom, eu estava te ouvindo, sim, tá? Só para você saber, não tem perigo. A gente fala para ninguém, mas é sensacional. Mas bora. Não é uma situação confortável, eu concordo com você. Todos nós agora viramos apresentadores de televisão, né? Que você fala para pois é. Não, mas vamos lá, vamos conversar então. Eu acho que assim, quando a gente pega essa brincadeira do não tem ESG, não existe sem transformação digital, o oposto também acontece, né? Não dá para pensar transformação digital sem pensar em ser uma empresa que segue novas regras de comportamento social e de impacto social. A gente está falando de fazer uma transformação digital que tenha que contemple todos os stakeholders. Acho que esse é o grande princípio, né, que começou de lá para cá. E aí eu acho que vale a gente tentar dar uma avançada nisso. Eu queria tirar um pouco, você mencionou o projeto Net Zero de vocês, né, de zerar as emissões de carbono até 2025, é isso, né? Sim, sim. Então, e a tecnologia, nesse caso, principalmente as tecnologias de nuvem e outras tecnologias que são transformadoras da própria estrutura de TI, elas têm um impacto importante, né?
na forma como a empresa vai definir o seu net zero, né? Como é que você enxerga isso do ponto de vista do que vocês têm acompanhado da parte dos clientes, da parte do mercado? Onde que a TI tem que começar a enxergar? Tem que ensinar responsabilidade ambiental para toda a TI, tem que mudar o mindset, tem que o modelo mental começa pela TI, nesse caso, porque a tecnologia pode contribuir imensamente para a empresa zerar e pegar esse pedacinho do ESG? Eu acho assim, a tua resposta, a minha resposta à tua pergunta, ela pode ser muito ampla, porque depende do mercado que você esteja, né? Então, tem mercados cujo segmento é 100% tecnológico, que você consegue, através de um projeto como esse, né, de migração para um ambiente digital, nuvem, seja lá o que for, que você tenha 100% dos seus objetivos, né, dos seus gastos, enfim, energéticos, 100% dos padrões renováveis, por aí afora. Quando você vai para uma indústria, por exemplo, ele passa a ser uma parte. Eu acho, como eu disse há pouco, que é muito visível, no fim das contas, de que o exemplo arrasta, né? Então, você tendo dentro da sua empresa, iniciando um processo de transformação e que você já comece a buscar umas novas formas de pensamento, levando para um novo modelo de visão de gasto energético, isso, obviamente, ele permeia perante a toda uma visão e estratégia dentro da empresa, mas, obviamente, que tem todos os objetivos que a empresa tem. Pegando um ponto que você levantou inicialmente, né, e também agregando um pouco na resposta aqui, você me perguntou na questão energética, mas você falou um pouco da questão social. A gente discute também muito essa questão da educação, né, Silvia, que eu acho que é algo interessante. Então, como a gente, através de um projeto, enfim, de tecnologia, consegue trazer uma realidade diferente para a sociedade, para o mundo, ou seja, como a gente consegue conectar, e às vezes nasce realmente dentro de uma estratégia de tecnologia, né, na qual eu consiga criar novos padrões, novas visões dentro da empresa, cuja responsabilidade ela é muito maior do que simplesmente gerar negócios, sim, não apenas gerar negócios, como também se preocupar com o que tem ali fora, né, dos muros da empresa para fora. Então, assim como na educação, acho que tem essa questão energética, enfim, que elas são consequências, como você bem colocou, e que andam juntas, e que não necessariamente ela é o fim, mas ela pode começar através da área de tecnologia e dali ela permear novos caminhos dentro da empresa. Esse é a minha visão sobre esse assunto. Legal. O social do ESG, né, ele tem uma amplitude, porque dentro dele a gente está colocando ali diversidade, inclusão, equidade, a gente está colocando impactos para fora, impactos para dentro da empresa, né? E uma das coisas que a gente vai discutir muito isso amanhã por causa do fator humano, mas eu queria trazer alguns pontos para cá, porque eu sei que vocês têm algumas práticas interessantes. Amanhã eu vou entrevistar a Ana Inoue, que é uma das especialistas aí em educação profissionalizante, e a Aninha tem um ponto que eu acho super importante, que é a responsabilidade das empresas de pensar a educação na paralela, porque como é que a gente vai pensar em capacitação, né, de profissionais, tem uma falta de profissionais, e isso também envolve as empresas contribuírem nesse processo, né? E não é só criar cursos de capacitação, não é só fazer certificações, mas é também pensar em trazer, né, uma parcela de jovens indivíduos para dentro do ecossistema e, com isso, ampliar. Esse lado passa por diversidade, né, e aquela história do não basta convidar para a festa, tem que convidar para dançar, passa pelo uso de tecnologias para fazer recrutamento blind, passa pela eliminação dos vieses, passa por uma porção de coisas em que a tecnologia pode fazer a diferença também. Como é que vocês olham isso tudo e como é que você acredita que as empresas deveriam olhar? Bom, esse é um assunto que eu sou apaixonado, então talvez eu fique aqui algum tempo aqui, então vou tentar ser o mais breve possível na resposta aqui, tá, Silvia? Eu acredito que esse talvez seja um dos fatores de maior impacto dentro do mercado hoje em dia, né? Porque quando a gente olha os números, e os números eles acabam sendo números que às vezes até assustam, você vê que existem
muitas oportunidades hoje em dia na área de tecnologia e, por outro lado, você vê o desemprego cada vez mais aumentando, né? Então, existe uma desigualdade no nosso país, né, no que a gente vive aqui, que é inegável, porque nem todo mundo consegue ter acesso às oportunidades. Infelizmente, eu diria que esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje no mercado de trabalho. E, para isso, a gente tem duas fórmulas. A fórmula número 1 é a gente investir para que as pessoas se capacitem, que elas possam ter habilidades para ocuparem posições, e que eu acho que é fundamental, e a gente tem feito muito na Oracle, daqui a pouco eu te conto sobre isso. E a segunda opção é a gente mudar, e por isso eu volto ao mesmo tema inicial da minha abertura, mudar o mindset das empresas, o mindset de contratação, né? Porque não adianta nada a gente fazer um discurso super bonito, super bacana, de que eu me importo com o mundo, se dentro das próprias empresas não existe uma prática real de se importar com o mundo, né? E daí eu trago aqui toda essa questão relacionada à própria contratação. Então, eu não posso simplesmente entender que há um problema na sociedade, a gente está falando aqui de diversidade, eu posso estar falando de N e outros temas a respeito, mas eu não posso tanto dizer que acredito que a gente tem que mudar, que tem que fazer, se eu não aplico práticas dentro das nossas empresas para que a gente possa, de fato, não apenas saber do problema, mas também atuar na situação. Então, aqui, isso a gente tem ajudado muito os nossos clientes. Aqui na Oracle, mais do que a própria transformação digital, quando a gente chega nos nossos clientes, a gente tem trabalhado muito essa questão da cultura, como ele bem disse, né? Então, a gente internamente, nós fizemos diversas iniciativas que vão diretamente em linha com o que você está colocando, né? Então, em determinado momento aqui dentro da Oracle, a gente reparou que a gente precisava ter mais impacto no estudante e que esse estudante precisava ter capacitação em Oracle. Então, a gente foi lá, criou um projeto chamado One, que isso aí vale para todo mundo, que quem quiser estudar tecnologia Oracle e até intraempreendedorismo, que a gente fez todo um processo 100% à distância, com alguns parceiros de negócio da Oracle de educação, para que possa ter teleaula e por aí afora, videoaula e por aí afora, que a gente possa levar a oportunidade para pessoas que não têm hoje condição, né, que sejam financeiramente desfavorecidas e que possam ter acesso a conteúdos que possam levá-los para um outro tipo de oportunidade. E aí nasceu o Projeto One, que a gente tem orgulho de já ter treinado milhares de pessoas, e hoje a gente conectou isso ao nosso grande objetivo de empresa. A gente acredita realmente que a gente tem que transformar o mundo através da inovação, das múltiplas formas de utilização do dado, mas empoderando as pessoas. Então, a gente traz muito isso dentro do nosso DNA de impactar a gente. Então, essas pessoas, elas são treinadas e a gente tem a rede de clientes nossos, no qual a gente tenta devolvê-las para o mercado em vagas e que elas possam preencher essas vagas. Fora tudo isso, cada negócio que a gente fecha aqui dentro, a gente é comprometido a dar um percentual desses valores para treinar pessoas. Então, isso já é estabelecido aqui dentro. Então, se eu fechei um negócio, eu sei que eu vou treinar 10 jovens, ou não necessariamente jovens, porque a gente não tem idade aqui, tá? 10 pessoas, a verdade é essa. Então, esse é um dos pontos. Por outro lado, a gente criou esse processo, mas a gente via como eu te falei agora há pouco, qual que é a forma que eu contrato essas pessoas, né? Porque não adianta nada eu fazer um projeto maravilhoso por esse lado e quando eu tiver uma posição dentro da empresa, eu ir nas melhores universidades, porque muito provavelmente nem 100% dessas pessoas têm oportunidade de chegar nessas melhores universidades. E daí a gente criou um outro projeto aqui, chamado GenO, que é Geração Oracle, que a gente contrata as pessoas que são os estagiários da empresa, ou seja, as pessoas estão entrando 100% pelos seus valores, pelo que elas são. Então, a gente faz blind interview em cima de softwares, de entrevistas às cegas, e a gente não quer saber quem é a pessoa, eu não quero saber o rosto da pessoa, não quero saber nem a voz, eu quero saber simplesmente o que ela pensa. E daí, isso gerou, a gente já está indo para a 4ª turma já, e isso gerou uma aceleração interna de questionamento. Por isso que eu falo muito da transformação digital /cultural, porque quando você começa a pensar nisso, você muda a cultura. Quando eu disse também que o exemplo arrasta, quando você faz um negócio pequeno, talvez seria um pouco utópico você achar que você mudaria todo o modelo de contratação de uma empresa, mas eu te garanto que se você inicia com a área de estudantes, automaticamente as pessoas começam a pensar de forma diferente
e, por consequência, as outras contratações passam também a ser de forma muito mais aberta do que esse negócio fechadinho que a gente sempre foi em cima de hierarquias. Então, eu acho que aí são exemplos, e eu falo que eu me apaixono por esse assunto, de que realmente não adianta você querer ser sustentável se você realmente tiver práticas sustentáveis, no sentido real da coisa. E a tecnologia, por toda a diversidade que ela já traz por si só, embutida dentro dela, eu acho que ela nos permite... a gente, né, essa transformação digital, ela nos permite cada vez mais estar aberto para esse tipo de iniciativas. Então, eu contei um pouquinho da Oracle, e o mais legal de tudo isso, Silvia, é que, inclusive, depois que a gente lançou esses programas, principalmente esses de contratações às cegas e estagiários, até os concorrentes já quiseram saber como foi feito, clientes, e esse programa que começou no Brasil, ele foi exportado na hora. Mas eu acho sensacional, e eu acho que esse ponto que você colocou de que a jornada ela começa com um passo, né, e que aquele primeiro projeto ele tem o efeito de contaminar, né, todas as pessoas e outras pessoas começam a reproduzir. Eu acho que tem um aspecto interessante, e aí engata numa pergunta que chegou aqui para a gente agora, que é se ESG tem a ver com tamanho de empresa, ou seja, eu explico a pergunta, né? Uma empresa pequena ou média, a gente costuma associar ESG à questão do valor, né? De sobe o valuation da empresa na bolsa, muda o valor das ações, mas a gente está falando aí que todo mundo precisa se mover, né? E quando você cita, por exemplo, dar um passo pequeno, mas fazer uma mudança, como é que a ESG se aplica? Como é que uma empresa pequena, média, consegue colocar o ESG na pauta e avançar? Bom, eu acho que essa pergunta é muito boa, porque o ESG ele é o pano de fundo para uma avaliação de mercado, no fim das contas é isso, né? Fazer valuation da empresa, saber se está conectada com vamos chamar, os desafios da sociedade. Então, basicamente, foi daí que nasceu todo esse contexto. Agora, quando eu disse que por trás de tudo isso é algo muito mais potente, que é o seguinte, que quando as empresas que não pensarem desse jeito, não é por ter o ESG, provavelmente não vão existir no futuro, porque esse é o caminho que o mundo está indo, né? A gente tem que ter essas preocupações. Então, não importa o tamanho da empresa, você tem que se preocupar com todos esses meios sustentáveis em todos os sentidos, desde da questão do ambiente, da questão social, buscando a questão da segurança, né? Então, vamos pegar a questão da segurança também, que ela é muito, muito exigente, muito presente no nosso dia a dia hoje. Então, permear todos esses pontos que vão te levar para ser uma empresa do futuro. No presente, como você bem explicou aí, ela é uma ferramenta super utilizada dentro do mercado financeiro para avaliar se as empresas elas têm esse compromisso com os desafios do presente e que vão nos levar ao futuro. Mas, no meu ponto de vista, sendo uma empresa de capital aberto, estando na bolsa ou não estando, é um desafio que todos nós e todas as empresas, não importa o tamanho, deveria estar preocupado e deveria estar seguindo. Bacana. Engatando um pouco nisso, quando a gente fala de mercado, a gente tem dois tipos de empresa, vamos dizer assim, né? Aquelas que já existem e já são consideradas empresas e as startups. E uma das coisas pelas quais as startups são conhecidas por ter por mais ou menos PK, vamos dizer assim, é exatamente a pressa, né? Acelera, e a governança às vezes fica para trás, e aí os aspectos ESG eventualmente podem também ficar. Eu sei que vocês têm uma área de startups, vocês têm um envolvimento com várias startups, mas a tua experiência também eu queria ouvir um pouquinho. As startups conseguem acelerar? É possível pensar em ter pressa e ter, né, uma mudança de modelo mental para olhar com cuidado para os passos dentro do ESG? Olha, eu diria para você, Silvia, que no mundo atual isso é muito mais fácil do que no passado. E me explico. Porque a tal da nuvem, o tal da cloud, ela meio que completamente democratizou a tecnologia. Então, hoje, a Oracle não é só para as grandes empresas, porque no passado era, puxa, só quem pode pagar por ter uma tecnologia Oracle pode ter Oracle, um exemplo, né? E Oracle significava segurança, né, de dados, toda essa questão relacionada
toda a parte processual também, né, o suporte, todas as questões que estavam imbuídos dentro dentro do que era adquirir uma tecnologia de uma empresa de grande porte. Hoje em dia, qualquer empresa que nasceu agora, ou uma empresa de milhares de funcionários, ela pode ter a mesma tecnologia, ponto. Então, já pode nascer em cima dos melhores padrões, pagando, porque agora tudo virou serviço, né? Então, com o tal da nuvem, ela veio desromper o mercado. Então, não significa agora, se você quer ter um usuário, você tem um usuário. Se quiser ter dois, você tem dois. Se quiser ter 100, você tem 100. Você pode ter 100. Então, isso fez com que as empresas pudessem ter a possibilidade de já começar a sua vida, né, como empresa, em cima dos melhores padrões, das melhores tecnologias, e já tecnologicamente se ajustando a todos os movimentos que o mercado espera. A gente realmente tem um programa de aceleração dentro da Oracle, o Oracle for Startups. Lá no começo, a gente acelerava as empresas, mas aí a gente percebeu que quando você faz um processo de aceleração, você consegue impactar às vezes 5, 6, porque é assim que rodava os processos de aceleração de startups, 5, 6 startups, daí tinham 600, 700 mil empresas que se inscreveram e não conseguiam, entre aspas, ser acelerada por você. Daí a gente mudou um pouco esse mindset justamente em linha com a visão do impacto. Então, a gente deixou de acelerar 5, 6, a gente passou a ter um programa que a gente pudesse ter acesso e apoiar todas as empresas que quisessem fazer parte do programa da Oracle. E ali a gente tem uma parte que não é só tecnológica, e por isso que eu digo que entre as outras partes que tem tudo a ver com SG, que a gente puxa a parte de mentoria. Então, como a gente consegue mentorar, apoiar, dar sugestões, dar dicas, e principalmente essa questão de conexões com as empresas do mercado. Então, muitas vezes uma tecnologia de uma startup se conecta com uma tecnologia, uma necessidade de um grande cliente, por aí afora. Então, vejo sim uma conexão muito grande, né, desses desafios do próprio SG dentro das pequenas empresas, dentro do mundo de startup, mas eu vejo também que hoje as tecnologias estão muito mais presentes e muito mais factíveis e no dia a dia das pessoas, das empresas, para que elas possam já ter uma aceleração em cima dos padrões que o mercado pede. Uhum. Bacana. Tem um ponto, o Peter Drucker já falava que se você não mede, você não sabe se está acertando ou não, né? E a questão do ESG e o próprio Net Zero e outras questões, quer dizer, a diferença para a gente chegar ali entre não subir 1,5 grau de temperatura e subir para 2, né, do planeta, é uma coisa muito tênue, que você tem que acertar muito bem cada uma das práticas de cada empresa para ver onde que tá realmente gerando o tamanho da pegada de carbono diminuída o suficiente para que ela não contribua para o aumento. Isso envolve, obviamente, métricas. Como é que vocês metrificam as iniciativas de ESG dentro da companhia e como é que você recomenda que as empresas façam? Bom, eu acho que tem iniciativas que elas são mais fáceis de serem metrificadas, como é o caso que você acabou de colocar da questão energética. Então, é simples, né? Se você tem hoje um programa de net zero, que você não faz emissão de carbono, enfim, você tem uma métrica de que você está contribuindo de 0 a 100% com aquela sua meta. Agora, se você vai para a parte de governança também, você consegue diminuir, metrificar em cima de riscos que você tem, disposições que foram colocadas. Então, aquilo sim, né? Quais tipos de exposições que vocês tiveram, que existiram, quais intercorrências que aconteceram. Então, isso dentro do conceito atual, ele tem que estar completamente conectado com todos os desafios que existem hoje dentro e que o próprio ESG ele trata como um dos pilares, né? Da parte de governança. Então, é mais fácil de se metrificar também. Quando você vai para a parte do social, a parte do ambiente, você acaba tendo que gerar novas metas. Por exemplo, aqui na Oracle, essa questão das contratações. A gente tem como objetivo, todo ano, tentar duplicar o número de contratações de estagiários em cima desse conceito. Então, todos os estagiários, antes começaram com 25, depois foi para 50, depois para 75, porque quanto mais a gente vai inserindo pessoas dentro desse projeto, mais impacto estou gerando. Então, obviamente que eu posso trazer os exemplos da Oracle, mas inclusive de alguns clientes que a gente tem aqui, mas no fim das contas, Silvia, eu acho que tem coisas que são muito mais simples de serem metrificadas, tem coisas que talvez precisem
de cada empresa ter a sua visão de onde você está, onde você quer chegar, né? Então, a gente tem aqui dentro da Oracle uma visão muito forte em cima de diversos KPIs, que no nosso ponto de vista são necessários para que a gente chegue dentro de um contexto de empresas ideal no nosso ponto de vista. Aí eu passo por acompanhamento desde esse projeto que eu te falei, até mulheres dentro do mercado de tecnologia, desenvolvedores treinados em cima da nossa tecnologia, quantos deles vêm de classes desfavorecidas. Então, tem todo esse processo de métricas que as empresas elas têm que colocar dentro do seu dia a dia, né? Isso é um treinamento, todo dia você tem que acordar, lembrar, fazer, acordar, lembrar, fazer, porque senão acaba caindo no esquecimento e fica uma estratégia no alto e não na ponta. E no fim das contas, né, todo mundo sempre diz que a gente tem que ter a representatividade do mundo dentro das empresas, isso é uma realidade. Quem não tem essa representatividade certamente acaba sendo, de alguma forma, tem uma desvantagem quando você compete com empresas que têm muito mais pluralidade, que conseguem chegar em mais como posso dizer, escalas e níveis de diversidade e sustentabilidade dentro da sua própria empresa. Bacana. A parte de... Quando a gente continua, você falou muito da diversidade dessas métricas todas, e aí tem uma questão importante, que a gente está avançando para mudar, né? E aí o modelo mental entra na história, mas mais do que o modelo mental, a organização do trabalho, quando uma empresa se torna digital, é que tarefas repetitivas e automáticas vão ser substituídas por automação, né? Por robôs, sejam eles robozinho mesmo, daqueles que a gente está acostumado a ver em filme de ficção científica, ou robôs, softwares robotizados que tiram, né, essa carga. E você começa a puxar as pessoas para um outro lado, que o papel delas começa a ser mais estratégico, mais criativo e menos automático, né, menos operacional. Esse é um desafio dentro do social, o upskilling e o reskilling. A gente sabe que não só as empresas que são usuárias de tecnologia passam pelo desafio do upskilling e reskilling, mas também as empresas de tecnologia estão enfrentando, como empresas, os mesmos desafios, né? Recomendações aí. A automação é inevitável. Como é que faz tudo isso? Como é que mexe com isso tudo? Essa pergunta ela é muito boa e, ao mesmo tempo, ela me causa umas recordações até engraçadas, porque eu já vinha ouvindo isso há uns 5 anos, né? Desde que começou essa grande revolução de inteligência artificial, todo mundo, não, a máquina vai pegar o emprego do homem, por aí afora. Na realidade, eu enxergo de uma forma oposta, e que tem a ver um pouco com a discussão que a gente está tendo aqui. A tecnologia, Silvia, ela veio para ajudar a sociedade, inclusive. Isso. Então, quando você fala vamos pegar um dos pontos, né, de que a inteligência artificial ela ajuda a sociedade, né? Então, a gente hoje tem um dos maiores desafios hoje, de agora para frente da sociedade, é a segurança cibernética. Ponto. Isso. A gente aqui na Oracle tem o nosso banco de dados na nuvem, e esse nosso banco de dados hoje ele tem uma das features dele chama Banco de Dados Autônomos, Autonomous Database. O que faz o Autonomous Database? O Autonomous Database nada mais é do que um banco que se autogerencia. Então, ali onde está o dado, o coração dos nossos clientes, enfim, onde tem vamos chamar o ouro do nosso cliente, o banco de dados se autogerencia. Ele se aplica a patch, ele faz as rotinas de limpeza, porque a inteligência artificial, o machine learning, ele veio justamente para isso. O que com isso causa de benefícios para a sociedade? Significa o seguinte, que a tecnologia ela tem algo que ela não tem algo que o ser humano tem. A tecnologia, o ser humano intui. A tecnologia ela não tem intuição, ela é 0-1, ela executa tarefas. Então significa que se um exemplo que eu sempre dou e que eu acho interessante, se existia uma tarefa que antes era feita por um ser humano que tinha que fazer um patch de cleaning ou de limpeza de banco ou de chave de acesso todo dia às 6 horas da tarde, e num dia ele esqueceu de fazer aquilo, pode ser o suficiente para que os seus dados sejam roubados e que você tenha um grande problema da sua empresa, não só para a sua empresa, para os usuários, né? Que, imagina, dados privados no mercado, isso gera um grande problema. Então,
que o banco de dados autônomos faz? O banco de dados autônomo, todo dia, às 6 horas da tarde, ele aplica as ações necessárias, porque ele não tem que buscar nenhum filho na escola ou ir na academia, não tem absolutamente nada, ele é uma máquina que auto-aprende. E mais do que isso, você pega situações que acontecem no mundo inteiro, porque esse é o benefício da nuvem, da cloud, e a própria máquina aprende. Então, se acontecer um evento, uma tentativa lá no Japão, o mesmo banco de dados, que é com inteligência artificial do Brasil, vai passar a ter a capability para saber lidar com aquela situação. Então, olha que maravilha, pensando tecnologicamente falando, isso na questão de segurança cibernética, na questão de futuro da sociedade, quando a gente fala do grande ativo do mundo atual, que é a informação. Aí você frisa aqui e fala, legal, mas e as pessoas que faziam isso? Aí eu acho que é o outro desafio que a gente tem. Isso não significa que essa tecnologia está roubando o emprego, porque geralmente quem fazia essas tarefas eram tarefas muito administrativas. Então, era meio que uma tarefa de execução, vamos lá, de chamar assim, de higienização, enfim. E as pessoas, elas são... A grande capacidade do ser humano é criação, né? Que é buscar o novo. Então, muitas dessas pessoas que antes estavam ali para fazer tarefas administrativas, elas passaram a ser pessoas que podem criar, que podem, eu brinco, deixa de fazer tarefas que geram despesa para tarefas que geram receita. Então, criar novas formas de como você consegue monetizar, gerar receita para a empresa, como eu consigo criar novos processos, como eu consigo melhorar a área de tecnologia da minha empresa, criar novos filtros, enfim, todo esse processo como um todo. Onde está o grande desafio aí, tá, Silvia? Que aí eu acho que é onde a gente tem que tomar cuidado e parar e pensar. É o seguinte, se eu vivesse num país cujo todo mundo pudesse ter acesso a uma universidade de tecnologia, a uma formação de profissional, eu diria que a gente estava resolvido, porque o emprego daqui 10, 15 anos vai ser coisa que a gente nem sabe no dia de hoje, mas eu garanto que vai ser completamente diferente e vai ser um negócio super relacionado à tecnologia. Vários estudos dizem isso. O problema é, será que as pessoas estão preparadas para esse emprego do futuro? E daí eu acho que vai a nossa responsabilidade social desses projetos que a gente vem conversando, de preparar a população, preparar as pessoas, os estudantes, para que eles possam ter acesso a esse mercado de trabalho, que hoje em dia ele muito provavelmente não esteja 100% preparado. Daí por isso que eu acho que entra um pouco essas teorias de paradigmas, de conspiração, de que um vai roubar. Não, simplesmente a gente tem que focar no outro lado. Eu preciso criar, buscar preparar as pessoas para esse futuro que vai vir pela frente, porque ali já estão surgindo diversas e múltiplas oportunidades de trabalho que estão conectadas com coisas muito provavelmente muito mais interessantes para esse profissional ou para os profissionais que vão vir a seguir. Então, enfim, eu acho que, voltando à tua resposta de uma forma mais concreta, a tecnologia ela veio para ajudar a sociedade e a nossa responsabilidade como executiva e como sociedade é preparar as pessoas para que os trabalhos que vão ser transformados eles possam ter habilidades para fazerem parte, ou seja, para aplicarem e terem atuação nesses ramos. Perfeito. Faz todo sentido, até porque preparar os funcionários da empresa no momento para migrarem de posição ou migrarem para outras atividades que sejam muito mais criativas, acho que é o que toda empresa deveria estar se preocupando agora, né? Porque a produtividade vai crescer. E sabe, Silvia, o pessoal acha que a transformação digital está só relacionada a quem trabalha com tecnologia. Hoje em dia, a pessoa que trabalha na área de marketing, por exemplo, tem que estar cada vez mais conectada com o mundo digital das ações digitais. A arquitetura, a mesma coisa. Assim, não é simplesmente só dizer... Eu estou dizendo que isso está mudando. A medicina, o que mudou a medicina através de tecnologia, operações à distância, né? Então, é a tecnologia aplicada em determinadas profissões. Então, eu acho que é esse tipo de... Não é o desenvolvedor simplesmente só, a pessoa que está ali codificando, e sim as profissões que, através da tecnologia, vão ser cada vez mais alteradas para melhor, no meu ponto de vista. Muito bom. Estamos quase fechando. Eu tenho uma última pergunta que veio aqui do Giovanni Pellegrino, e é o G, né? A governança. A governança é um negócio sempre importante, muito importante. Quais são os principais desafios
aqui no Brasil, das empresas, quando se trata de governança? Bom, eu acho que a governança é um assunto que é muito amplo, né? Então, a gente tem que tratar... Isso é um assunto que a gente pode também ficar aqui discorrendo por um bom tempo. Eu acho que ela entra pelas melhores práticas, né? Ela entra pelas melhores práticas, a melhor forma de você administrar, a melhor forma de você agir, as decisões mais corretas de serem tomadas. Eu acho que está tudo um pouco conectado dentro desse contexto. Eu não entendi se a pergunta do Giovanni era quanto isso está conectado à tecnologia dentro do tema central aqui da transformação digital. Se é nesse sentido, eu digo que a própria tecnologia ela te traz ferramentas para que você consiga, através dessa grande transformação digital, ter uma atuação cada vez mais concreta na parte de governança, em cima de mitigação de riscos, em cima de processos que são extremamente fundamentais e pilares para o presente e para o futuro. Então, quanto mais você tem uma empresa tecnológica, mais seguro você está, em todos os sentidos, de processuais e por aí afora. Então, não sei se a pergunta dele foi nessa linha ou no sentido mais amplo do quanto a governança ela é importante hoje dentro do contexto das empresas, que também tem que estar dentro do mindset, no behavior, né, na atuação, nos valores, que eu acho que também é algo que completa um pouco essa minha análise. Eu acho que a pergunta era mais genérica, mas se a gente pensar em termos de a governança nesse momento de transformação digital, um aspecto que me parece absolutamente fundamental é a questão dos dados, né? Porque, primeiro, porque a economia digital é totalmente data-driven. E se você não tem a governança, você não estabelece os processos de governança sobre o uso dos dados, a regulação está aí rodando, a gente está hoje no dia da regulação aqui do evento, ela pega. Eu acho que talvez o grande desafio nesse caso seja lembrar, né, que da origem dos dados, do uso dos dados, do excesso dos dados, do uso, enfim, de toda essa parte. Pegando um pouco do que eu falei nas outras respostas, inclusive, aqui, que eu bati um pouco, eu falei um pouquinho sobre essa questão dos dados, da informação, quanto hoje ela é relevante, a parte de segurança, cybersecurity. Na realidade, eu acho que faz tudo parte de um único assunto, né? Então, como você hoje gerencia os dados, obviamente que tem todas as normativas, né? Estava vendo até o Francisco falar isso, ou seja, o que vem de fora, né? Então, quais são as regulações que o mercado, que os países nos impõem perante a determinadas situações e questões, e como a gente lida com isso, como a tecnologia ela trata isso de uma forma correta, enfim, e dentro dos padrões de governança, mas basicamente, eu olhando hoje o conceito de utilizações de dados, eu vejo um grande desafio daqui para frente, talvez um dos maiores desafios de todas as empresas, de como tratar esse assunto, né? De como a gente consegue gerar todos os inputs e os benefícios que o próprio dado nos dá, porque a maior fonte de riqueza hoje está na informação, aí seria super correto dizer isso, ao mesmo tempo como tratar eu acho que tocou uma campainha aí em algum lugar aí, deve ser que acabou o tempo aqui. Quase isso, não se preocupa. Estava falando aqui, cara, eu acho que o pessoal pode tirar do ar aqui. Não, a pergunta que está pulando para mim aqui, tem gente mandando pergunta tudo bem, ainda. Mas então... eu acho que eu passei por esse tema também e depois, se precisar mais, me manda mensagem no LinkedIn e respondo também. Maravilha. A gente chegou no final mesmo, foi coincidência o envio do aviso aqui. Eu botei o telefone aqui perto para não ficar virando a cabeça se eu ouvir uma campainha. Bom, Galvão, eu queria te agradecer, super, foi ótimo. Acho que a gente deu uma passada muito bacana sobre a questão toda dessa conexão entre SG e transformação. Agradeço novamente você ter aceito o nosso convite e desejo uma ótima semana e um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Silvia. Você sabe que sempre pode contar comigo. Eu agradeço a Alves pelo convite. A gente preferi de verdade fazer um bate-papo, que a gente pudesse trocar até para ficar uma coisa mais bacana de ser vista. Eu tenho feito algumas lives assim, mas já confesso que já estou cansado de fazer. O mundo digital é bom por um lado, mas por outro lado eu estou com uma saudade do mundo físico também. Então a próxima espero que seja, vendo a Fernanda aqui, espero que você esteja em cima do palco anunciando, eu entrando com o microfone, olhando nos olhos, porque eu sinto falta disso.
Mas o ano que vem, se Deus quiser, a gente está junto. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde, e cuidem-se muito, todos. Boa, obrigada. Excelente desejo. Obrigada, Galvão.